Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma semana que estaremos meditando em mais um livro da Bíblia Sagrada. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem o título Livro de 2 Samuel, o reinado de Davi, suas conquistas e conflitos. O livro de 2 Samuel é o 10º livro da Bíblia Sagrada e é o 5º entre os livros históricos. Este é o assunto da nossa lição. Iniciando a nossa aula, capítulo de número 1, estrutura do livro de 2 Samuel. Meus irmãos, vamos agora a algumas informações que vai nos ajudar a compreender um pouco acerca do contexto do livro e também o livro enquanto literatura. Acompanhe na sua tela. Quem escreveu o livro? Escritores do 2º volume de Samuel, conforme está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29, teria sido Natã e Gade. Alguns sugerem que Zabude, que seria possivelmente um filho de Natã, também teria contribuído nos escritos de 2 Samuel. Ora, a referência de Crônicas sugere que Samuel também escreveu, porém, Samuel não escreveu o 2º volume. Vamos dar sequência na leitura. Se o profeta Samuel não escreveu, por que o livro recebe o seu nome? A resposta está aí na sequência. Porque originalmente os livros eram o mesmo volume. Dessa forma, Samuel participou da construção do livro. Em outras palavras, meus irmãos, Samuel ele participou do livro como um todo, porque no original hebraico não existe esta divisão de 1º e 2 Samuel. Então, se Samuel ajudou a escrever o primeiro livro, logo, ele participou do livro como um todo. Por isso, a tradição judaica sugere 2 Samuel, sendo o próprio Samuel como um dos seus escritores, porque ele participou do escrito como um todo. Na nossa Bíblia, quando se divide 1 e 2 Samuel, a parte que Samuel escreveu, que foi do capítulo 1 até o capítulo 24 do primeiro livro, ficou fora do segundo. Então, o segundo livro não teria participação de Samuel. Porém, por que então o livro de 2 Samuel não teria o nome de Natã ou o nome de Gade, já que eles escreveram? A resposta está aí no texto. Soma-se o prestígio de seu primeiro profeta reconhecido ministerialmente e por ungir o primeiro rei de Israel. Ora, dado a importância de Samuel, logo a preferência ou a prioridade foi dado a Samuel, uma vez que ele exerce um papel muito importante em toda a Bíblia Sagrada. Continuando, nós temos agora o propósito do livro. Os propósitos que nós mencionamos aí são o seguinte: registrar a história do reinado de Davi, onde considerando que o livro de 2 Samuel registra unicamente a história do rei Davi, entre outras pessoas que entram em sua vida, mas o livro basicamente fala das lutas de Davi, seja familiar ou seja no seu reinado. Segundo, demonstrar que todos estão sujeitos à queda, a exemplo de Davi, ensinar que o pecado tem consequências e também revelar que o arrependimento tem perdão. Na sequência, meus irmãos, temos aí a estrutura do livro. Nós fizemos aí uma divisão e também trouxemos aos irmãos os fatos principais que ocorrem no livro na sequência, o que facilita o nosso entendimento. Primeiro nós temos aí as conquistas, do capítulo 1 ao capítulo 10, onde Davi se torna rei de Judá, rei de todo Israel, conquistou Jerusalém e trouxe a arca, fez um pacto com Davi, Deus fez um pacto com Davi, e também Davi derrotou todos os seus inimigos. Seria aí a primeira divisão da estrutura do livro, que seriam as conquistas de Davi. A segunda divisão são os conflitos,
que inicia com adultério e assassinato. Posteriormente, o incesto de Aminon com Tamar, que são filhos de Davi. Posteriormente, Absalão mata Aminon, Davi foge de Absalão e esses estão dentro do quadro aí dos conflitos. E posteriormente nós temos a restauração, que vai do capítulo 19 a 24, onde Davi volta ao trono depois da morte de Absalão. E no último capítulo, Davi compra o campo de Araúna, onde futuramente seria construído o novo templo, o primeiro templo, na verdade, conhecido como o Templo de Salomão. Meus irmãos, essa estrutura que nós acrescentamos à restauração, somos sabedores que no final do livro de Samuel, nem toda a história de Davi ali é apenas de restauração. Existem momentos bem delicados ali nos últimos capítulos também. Porém, ele está de volta ao trono. Dessa forma, nós dividimos a última parte como sendo uma restauração da vida de Davi. Meus irmãos, na sequência entramos para o capítulo 2, as conquistas de Davi. Vamos verificar que neste segundo livro de Samuel, nós temos grandes histórias que retratam a grandiosidade do rei Davi. O tópico 2.1, Davi torna-se rei de Judá. Meus irmãos, entrando no livro propriamente dito, segundo a Samuel, inicia aonde finaliza 1 Samuel. Isso porque o último capítulo de 1 Samuel finaliza com a morte de Saul. E o primeiro capítulo de 2 Samuel inicia com a história sendo levada até Davi. Alguém que vai até Davi contando que Saul morreu. Logo nós percebemos aí que existe uma sequência. Davi estava em um outro local, onde ele guerreava contra os amalequitas, quando a notícia chega de que Saul estava morto e também seus filhos, incluindo Jonatas, que era um grande amigo de Davi. O livro de 2 Samuel inicia com o trono de Israel vazio. Pela monarquia, que ela deveria ser passada de pai para filho, quem deveria assumir o trono seria um filho vivo de Saul chamado Isbosete. Porém, havia uma promessa sobre Davi de que ele reinaria sobre todo Israel. Então Davi pergunta a Deus o que ele deve fazer. E Deus orienta que ele deve ir até Hebrom. E quando ele retorna para a cidade de Hebrom, chegando lá, os moradores da tribo de Judá vão ao encontro de Davi e ungem Davi como o rei da tribo. Ele torna-se rei da tribo de Judá e uma parte ali também dos benjamitas, conforme está registrado em nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 2 e verso 4, que diz assim: E habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os moradores de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Meus irmãos, o reino de Davi sobre Judá durou exatamente 7 anos e 6 meses. Na sequência, meus irmãos, temos o tópico 2.2. Davi é coroado rei sobre todo o Israel. Ocorre que ao mesmo tempo que Davi foi coroado rei sobre Judá, Abner, general de Saul, pega Isbosete, único filho vivo de Saul, e o consagra rei também sobre o território de Israel. Ocorre que agora em Israel tem 2 reis, tem Isbosete, filho de Saul, e tem Davi. Começa a haver conflitos entre esses 2 reis. A Bíblia diz que Davi pouco a pouco vai prevalecendo. Para piorar ainda mais a situação do reino de Isbosete, ele acusa o seu general, Abner, de haver se deitado com uma das concubinas do seu falecido pai, Saul. Abner, o general, fica transtornado com a acusação e decide trair o seu rei, indo até Davi e oferecendo ajuda a Davi para que Davi pudesse ser coroado sobre todo o reino de Israel.
O plano acabou não sendo concretizado. Isso por causa de uma antiga intriga entre Abner e o general de Davi, Joabe. Abner havia matado um irmão de Joabe e Joabe agora se vinga matando o general Abner. Então o plano de colocar Davi sobre todo Israel acaba não dando certo. Com a morte do general Abner, dois capitães do rei Isbosete, sabendo dessa morte, entram na casa do rei Isbosete durante o dia, enquanto ele dormia, e mata o rei Isbosete na sua cama, corta sua cabeça e leva a cabeça para Davi. Ao chegar lá, Davi chora por causa da morte do seu inimigo e manda matar os dois capitães que haviam cometido aquele assassinato. Posteriormente à morte do outro rei, Isbosete, o caminho agora estava livre. Então o povo do reino do Isbosete foi até Davi e pediu que Davi pudesse reinar agora não apenas sobre Judá, mas sobre todo Israel. Acompanhe na sua tela. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 5 e verso 3, que diz: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo o Israel. A partir deste momento, meus irmãos, Davi agora é rei não mais apenas sobre Judá, mas o reino está unificado novamente através do reino de Davi. Olha aí na sua tela novamente. A referência de 2 Samuel capítulo 5, verso 4 diz: Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. A divisão está no verso 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos. Que somados os dois tempos, daí um reino de 40 anos. Aqui, meus irmãos, nós finalizamos as 3 unções de Davi. Primeiramente, ele foi ungido por Samuel, ainda lá no primeiro livro de Samuel, quando ainda era bem novinho e Saul ainda estava vivo. A sua segunda unção foi quando ele assumiu o reino sobre Judá, e agora a sua terceira unção, quando ele assume o reino sobre todo o Israel. Entramos agora para o capítulo 3, Davi e seus feitos sobre Israel. Lembrando que agora ele já é rei sobre todo o território de Israel. O tópico 3.1, Davi traz a arca para Jerusalém. Meus irmãos, ocorre que no território de Israel, onde Davi era rei, ainda havia alguns cananitas. Entre eles havia os jebuseus, que estavam ocupando o território da cidade de Jerusalém. Davi faz guerra contra os jebuseus, os mata, expulsa aqueles que ficaram vivos e toma posse da cidade de Jerusalém. Ele substitui o nome da cidade para Sião, porém a cidade ficou mais conhecida pelo nome do rei, chamado de Cidade de Davi. Davi torna Jerusalém, ou Sião, torna a sua capital administrativa, seria a capital da monarquia. Nessa situação, o rei de Tiro, por algum motivo que a Bíblia não revela, manda trabalhadores para aquela terra e constrói um palácio para Davi. Então Davi passa a morar na cidade de Sião. Jerusalém, além de sede administrativa da monarquia, Davi também queria fazer Jerusalém de sede religiosa. Por esta razão, ele pensa em trazer a arca para a cidade de Jerusalém. Onde estava a arca? Segundo o que está escrito no primeiro livro de Samuel, ainda estava na casa de Aminadab e lá permanecia por 20 anos.
Ocorre que os filisteus, na época de Saul, guerreou contra Israel, matando Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, e tomaram a arca. A arca, estando entre os filisteus, trouxe uma terrível praga de hemorroidas, e os filisteus decidiram devolver a arca. E assim a arca chegou na casa de Aminadab, e lá permanecendo por 20 anos. Agora Davi sugere trazer a arca para Jerusalém. Ocorre que no trajeto de trazer a arca da aliança, a carruagem bate em alguma coisa, fazendo com que a arca da aliança possivelmente caia. Uzá segura a arca no objetivo de impedir que ela caia, porém Deus o mata na mesma hora. Isso porque só quem tinha permissão para tocar na arca da aliança eram os levitas e os sacerdotes. Só eles poderiam transportá-las. Ocorre que com a morte de Uzá, a arca da aliança fica na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses. E a Bíblia diz que Obed-Edom é extremamente abençoado durante esses 3 meses. Davi, então, tem uma segunda ideia, uma ideia de quem nasceu para adorar. Ele volta para pegar a arca e a cada 6 passos dado pelos sacerdotes e levitas ao transportar a arca, ele sacrificava um animal e adorava a Deus. Meus irmãos, a distância não era próxima e muitos animais acabaram sendo sacrificados em adoração a Deus. Neste episódio, quando a arca entra dentro da cidade de Jerusalém, ocorre uma passagem bastante conhecida, em que Davi entra saltando, pulando e adorando a Deus alegre, porque a Arca da Aliança estava entrando na cidade de Jerusalém. Para você que não conhece a Arca da Aliança, eu trouxe um breve comentário sobre ela. Acompanhe aí na sua tela. A Arca da Aliança, ela também é chamada de Arca do Testemunho, Arca do Concerto e Arca do Senhor. Era um baú retangular feito de madeira revestido de ouro por dentro e por fora. As medidas eram 1,20 m por 90 e por 90, comprimento, largura e altura. A tampa era chamada de propiciatório. Era feita de ouro puro, assim como a figura dos 2 querubins. Entre os querubins derramava-se o sangue do sacrifício para propiciar, cobrir o pecado. Local onde Deus também se manifestava. A manifestação no meio da Arca da Aliança é o que os antigos rabinos judeus chamam de Shekinah. Dentro da arca havia as tábuas da lei, a vara de Arão e um pouco de maná. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Por isso, meu irmão, a razão pelo qual Davi achou tão importante e conveniente que a Arca do Senhor estivesse na principal cidade do reino. Continuando, meus irmãos, temos o tópico 3.2, Davi conquista as nações vizinhas. Agora Deus segue abençoando o seu servo, aumentando o território de Israel. E Deus lhe dá vitória sobre as seguintes nações: os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Meus irmãos, o que essas nações tinham em comum é pelo menos 2 coisas. Primeiro, em comum eles tinham a iniquidade, ou seja, eles faziam coisas erradas porque queriam fazer coisas erradas. Segundo, eles eram um povo terrivelmente idólatras, e na adoração aos deuses pagãos era feita através de prostituição, que acabavam gerando filhos dessas relações sexuais, e essas crianças eram mortas em sacrifícios a esses deuses pagãos. Terrível
era a forma de adoração desses deuses cananitas. Mas Deus dá vitória para Davi em cima dessas nações, aumentando o território de Israel. As vitórias de Davi é uma sequência das vitórias de Josué, qual iniciou a conquista da terra prometida. Meus irmãos, quando Deus dá vitória para Davi sobre os seus inimigos, Deus então traz descanso de todas as guerras para Davi. E o reino de Israel entra em um estado de paz. E é no meio dessa paz que Davi tem em seu coração um projeto de construir um templo para Deus. Ele chama o profeta Natã e diz: Natã, eu moro em um palácio, já a arca da aliança mora entre cortinas, eu quero fazer um templo para Deus morar. Natã então diz: faz conforme o que está no teu coração. Quando Natã vai embora, naquele mesmo dia, Deus fala com Natã e Natã volta com Davi e diz: Davi, assim diz o Senhor, tu não poderás construir um templo para o Senhor, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Porém, um descendente teu haverá de construir um templo para o Senhor, um local onde Deus possa morar, ou seja, a Arca da Aliança estaria ali presente. Meus irmãos, é nessa passagem e neste momento que ocorre um divisor de águas na Bíblia. Ali, Deus sela um pacto com Davi, dizendo para Davi que o seu reino seria eterno. Ali nós estávamos falando, ele estava falando de um reino messiânico que iniciou com Davi e haveria continuidade através do nosso Senhor Jesus Cristo. A dinastia de Davi com seus descendentes dura aproximadamente 420 anos. Porém, o plano ali de Deus, o pacto davídico, não estava envolvido apenas Davi com a sua prole, mas também o nascimento de Jesus de Nazaré como descendente de Judá, aonde daria continuidade para o reino de Davi. Isso está escrito na Bíblia, acompanhe na sua tela. Livro de Lucas, capítulo de número 1 e o verso de número 32. E este será grande, falando de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, meus irmãos, em 2 Samuel, capítulo 7, temos o pacto davídico, que é de extrema importância dentro deste livro. Iniciamos agora o capítulo de número 4, os conflitos na vida de Davi. Já falamos de suas conquistas, agora vamos falar dos seus conflitos, que norteiam principalmente a sua vida particular, pessoal e familiar. O tópico 4.1 fala sobre o adultério de Davi, quando ele cede a concupiscências da carne. Meus irmãos, a Bíblia relata que na época em que os reis estavam em guerra, Davi estava no palácio passeando, quando de repente ele vê uma mulher seminua tomando banho e ele acha extremamente atraente. Ele manda os seus servos buscar aquela mulher, o nome da mulher era Betseba, e trazem Betseba para o palácio do rei. Ali, o rei Davi mantém relações sexuais com aquela mulher que acaba engravidando. Para solucionar o problema, Davi manda buscar Urias, esposo da mulher que estava em guerra, para que retorne para a cidade. Quando Urias chega, Davi imagina que Urias ia direto para a casa da esposa para poder se deitar com a sua esposa e acabar imaginando que aquela gravidez teria sido ele quem tinha causado. Logo, a sua esposa estaria grávida do marido. Porém, meus irmãos, o plano não deu certo, porque Urias não retornou para a sua casa. Davi insistiu, mas Urias não retornou para casa para estar junto com a esposa.
Ocorre que Davi, vendo que não havia solução e o plano não tinha dado certo, escreve uma carta, dá na mão de Urias para que Urias retorne para a guerra e entregue a carta nas mãos do general Joabe. Quando Joabe lê a carta, estava dizendo para colocar Urias na frente da batalha e depois recuar com o exército para que Urias pudesse morrer, deixando a mulher grávida e viúva. E isso ocorre conforme o planejado. Nesse momento, meus irmãos, o profeta Natã é usado por Deus para repreender Davi desse plano maléfico, dessa concupiscência carnal que Davi havia se deixado levar. E as consequências do pecado de Davi estão enumerados aí na sua tela. Acompanhe, por favor. Consequências do adultério. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao 15. A espada não se apartará jamais da tua casa. Segundo, o mal nascerá dentro da tua própria casa, falando de seus próprios filhos. As esposas de Davi cometeriam adultério à luz do dia. E por último, e o filho deste adultério, com Betseba, certamente morrerá. Meus irmãos, Deus cumpriu cada palavra, e o primeiro cumprimento foi a morte do filho do qual Betseba estava grávida, aonde Davi chorou amargamente pelo cumprimento da palavra do Senhor. Na sequência, meus irmãos, temos o tópico 4.2, conflitos na família. Se o problema já estava grave pelo adultério, agora o conflito começou entre os filhos. A Bíblia diz que Amnon, um dos filhos de Davi, estava apaixonado por uma meia-irmã chamada Tamar. Tamar era irmã de Absalão, filho de pai e de mãe. Quando Amnon, apaixonado pela sua irmã, finge-se de doente, pede que Tamar venha cuidar dele. Quando Tamar gentilmente atende a sua solicitação, ela é estuprada por Amnon. Absalão é tomado por um terrível ódio no seu coração e comete o assassinato de Amnon. Por esta causa, Absalão foge do reino. Passado alguns anos, Davi permite que ele retorne. Quando Absalão retorna, ele retorna com um plano maléfico. E ele começa a persuadir o povo que ele seria um rei muito melhor do que o seu pai. Quando o povo ia conversar com o rei, ele parava no meio do caminho e perguntava qual é o problema, e o povo contava. Então logo o Absalão resolvia o problema, ou então fazia uma jogada política, dizendo: olha, se eu fosse o rei no lugar do meu pai, seria um rei bem melhor para todos vocês. Quando Absalão percebeu que o momento era oportuno, ele deu um golpe de estado juntamente com uma parte do exército e auto se declarou rei sobre todo Israel. Davi, sabendo que o seu filho Absalão tinha se declarado rei, foge de Jerusalém com as suas mulheres, deixando no palácio as suas concubinas. Quando Absalão entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele arma uma tenda e começa a ter relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Natã, que as esposas de Davi adulterariam em plena luz do dia e aos olhos de todo o povo. E assim aconteceu com Absalão. Ocorre que os soldados de Davi começaram a guerrear contra os soldados de Absalão. Em um desses conflitos, Absalão, fugindo, o seu cabelo ficou preso em uma árvore, porque tinha um cabelo muito grande, e o general de Davi, Joabe, vai até Absalão e mata Absalão, filho de Davi.
Quando Davi sabe dessa notícia, entra em desespero e chora amargamente por Absalão. A Bíblia diz que ele gritava em alta voz, chamando pelo nome de Absalão, seu filho. Após a morte de Absalão, Davi retorna para Jerusalém, momento em que o reino é reestruturado para Davi e ele retorna com toda a autoridade que havia perdido quando fugiu de Absalão. Chegamos agora ao último tópico da nossa lição 4.3, as muitas mulheres. Meus irmãos, é dever do rei, segundo a Bíblia Sagrada, não possuir muitas mulheres. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 17 e verso 17. Acompanhe na sua tela. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Perceba que já havia uma preconização bíblica que era dever do rei não possuir muitas mulheres. Porém, Davi, meus irmãos, não obedeceu essa parte do pacto, essa parte dos ensinos de Deus, o que acabou trazendo para si muitas consequências. Ele teve muitas esposas, com as muitas esposas, muitos filhos, muitas concubinas, muitos filhos das concubinas, e isso acabou trazendo grandes problemas para o reino e crise também familiar. O padrão de Deus para o casamento é homem e mulher que se unirá em uma só carne e viverão os dois até que a morte os separe. Defeitos e erros de Davi. Primeiro, estava ocioso no momento da guerra. 2. Cometeu adultério. 3. Planejou e executou Urias. 4. Foi um pai permissivo e tolerante. 5. Era um homem poligâmico. E 6. Desobedeceu a Deus na contagem do povo. Nós temos aí enumerados vários erros e defeitos que Davi tenha cometido. Porém, vamos também às virtudes de Davi. Um adorador espontâneo, fiel e leal a seus amigos, sinceridade e sensibilidade a Deus, lamentou e honrou seus inimigos, perdoou os filhos dos inimigos, seu arrependimento era verdadeiro, era músico e inventor de instrumentos, chamado a lâmpada de Israel, suave compositor de salmos, excelente guerreiro e comandante, zeloso com as coisas de Deus e também o grande rei de Israel. Para finalizarmos, vamos ver agora aí o que a Bíblia fala sobre Davi no Novo Testamento. Existem aproximadamente 58 referências a Davi, das quais destacamos Romanos 1:3, Jesus é filho de Davi segundo a carne. Mateus 1:2, Davi é o início da genealogia do rei Jesus. Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e a geração de Davi. Cristo já estava ressurreto quando disse estas palavras. Lucas 10:47, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas são menções a Davi dentro do Novo Testamento. E certamente uma das mais conhecidas, Atos 13:22, homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, aqui resumimos o livro de 2 Samuel e aqui também falamos sobre este extraordinário homem chamado Davi. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Quero aqui agradecer, o nosso canal chegou a um total de 700 inscritos. Fico muito feliz, muito obrigado ao irmão que se inscreveu e que participa assiduamente do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça parte da nossa história.
Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e Deus possa abençoar a vida de todos nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até a nossa próxima aula.